Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Arruma para o pregador aí. Muito bem. Então a gente quer, sem perda de tempo, primeiro recebê-los aplaudindo ao Senhor Jesus, pastor Hernani, sua muito digna família. Vamos, senhoras e senhores, façam barulho nessa casa e recebam o homem de Deus com a palavra. Amém. Gente querida, irmãos amados, que bom estarmos aqui, né? Jackson, pastor Akemi, pastor Jackson, as pessoas mais queridas que eu conheço, né? E treinou muito bem os seus discípulos, e quando eles cuidam da gente, até nos constrange. Ficamos até constrangidos. Em nome da minha esposa, agradeço a todos os irmãos pelo carinho, pastor Paulo, pastor Adilson, esse casal maravilhoso que nos levou lá no norte ontem, o Fred e a Fabi, né? Que Deus abençoe e muito obrigado pela atenção. Nós estamos voltando amanhã para o Brasil, dessa vez sempre, né? A gente recebeu já há algum tempo um convite para uma conferência na Irlanda, e aí eu pedi a eles que eu queria passar na Inglaterra. Todo mês de janeiro eu passo na Inglaterra. Tinha muitos amigos na Europa que nos pediram, ficaram chateados dessa vez, mas nós viemos só à Inglaterra mesmo dessa vez, e vamos voltar para casa, porque meu filho casa agora dia 3. Olha aí. Aquela menininha desse tamanhozinho, o apelido dela é LOL, parece aquelas bonequinhas da LOL, porque ela é pequenininha, cabeça grande. Ai, ai. Eu tenho um acordo com a minha nora, eu sou obrigado, toda vez que eu falo do meu filho, que meu filho viaja comigo, eu tenho que falar dela. Não, só tenho que falar toda vez que ele vai casar. Agora eu vou ter que falar que ele é casado. Bom, gente, eu tenho uma missão muito importante. Eu gosto de fazer de cumprir essa parte da missão. Eu, até os 19 anos de idade, eu não sabia ler e escrever. Falava zóis, unhas, ouvidos, orelha, tudo com Z. Eu sou ali do estado de Goiás. Na realidade, sou nascido em Campinas e criado em Goiânia. E a minha mãe foi embora quando eu tinha 9 anos e não voltou nunca mais. Então eu não tive a oportunidade de ter uma família, ter uma casa e etc. E meu pai pegou e deu a gente, no caso eu e meu irmão, para um casal de diáconos que não podia ter filhos. E aquele casal vendia drogas. A gente dizia: resisti os diáconos, eles fugirão de vós. Então a gente ficava sempre de casa em casa, de casa em casa. Um dia eu me irritei lá e falei: eu não vou mais vender esse negócio, e fui duramente espancado, fugi daquela casa, fui para a rodoviária do Gama. Gama é uma cidade distrital ali no entorno de Brasília, e fica a 180 quilômetros de Goiânia, onde morava minha avó. Eu tentei ir para a rodoviária para pegar o ônibus e ir para a casa da minha avó, mas com 10 anos de idade. Eu entrava no ônibus e o motorista me tirava. Então eu passei a morar ali numa caixa de papelão, vendendo água, paçoquinha, engraxando, batendo, apanhando. E aquela era a minha vida. A minha ideia era ir para a casa da minha avó, mas não conseguia. Então passei a viver ali durante um bom tempo naquela rodoviária. Até que um dia eu entrei no ônibus, me escondi entre o último banco e o motor. Eu era bem pequenininho, e foi assim que eu cheguei na casa da minha avó. Cheguei em Curitiba também com 16 anos de idade. Eu tive um sonho. Nesse sonho eu ouvi uma voz de Deus dizendo: vai para Curitiba. Eu falei: é de comer ou de passar no cabelo? Imagina que para mim, lá em Goiânia, tem um bairro chamado Curitiba. Eu falei: é para o bairro Curitiba? Não, para a cidade Curitiba. Eu me lembro que
eu peguei um ônibus, toda a minha bagagem coube numa sacolinha do Carrefour. Tinha uma calça marrom que quando eu ia a calça dizia, e eu, não vou? Então eu era tão magro que eu dormia em cima da agulha e cobria com a linha. E eu peguei um ônibus durante 32 horas e fui para Curitiba sem conhecer ninguém, sem ter nenhum amigo ou parente naquela cidade. Cheguei, fui para um bairro que ficava próximo à rodoviária, que o bairro se chamava Vila Perneta. Cheguei lá, consegui alugar um quartinho, o moço perguntava, quem vai pagar? Eu dizia, meu pai. O seu pai tem condição? Eu falei, muita. Você não tem noção a condição que meu pai tem. Eu fiquei ali, vivendo naquele bairro. Me deu pneumonia múltipla, derrame pleural, fiquei internado por 40 dias. E lá no hospital, ela foi me visitar no hospital, fazia parte de uma igreja, minha esposa fazia parte da igreja, de uma equipe de visitas, e foi me visitar no hospital. Eu e outros. E chegou lá, gente, eu estava morrendo, mas o papo era muito bom. Eu não sei o que aconteceu, que num determinado dia chegou uma hora que ela falou assim, olha, se você sair dessa daí, a gente podia namorar, né? Eu falei assim, ó, eu não namoro não, eu caso. Comigo o papo é reto. Ela olhou e falou, ó, tá bom, eu não sei se ela pensou assim, ele vai morrer mesmo. Mas ela levou um azar tão grande que Jesus me curou, que ele teve que casar. Eu me casei com 19 anos de idade, 19 para 20. Nunca morei de aluguel na minha vida. Eu viajei para o interior da Bahia, fiquei um mês pregando no interior da Bahia e fiz uma oração a Deus. Com 19 anos, Senhor, quando eu voltar para Curitiba, eu quero comprar um apartamento. Da onde? E eu morava, quando eu estive internado no hospital, tinha uma irmã chamada Lourdes, e ela era enfermeira-chefe no hospital, e depois de muitos, mais de um mês lá, ela falou assim, você não pode ficar mais no hospital, começa a ficar perigoso ficar tanto tempo no hospital, por causa de bactérias. Eu falei, mas a senhora quer que eu faça o quê? Chama seu pai, sua mãe. Falou, não tem. Mãe, não tem. Ela falou, então vou te levar para minha casa. Ela pegou e me internou na casa dela. E eu ganhei a família dela para Jesus, morrendo. Ela se chama Lourdes, ele se chama Celso, eu chamo eles de pai, chamo ela de mãe. E um dia eu estava me levando para a igreja, eu olhei um apartamento escrito assim, vende-se. Eu falei assim, pai, eu vou comprar esse apartamento. Ele falou, que vai comprar, menino? Sou eu que te levo para a igreja. Se eu que te carrego, como é que você vai comprar esse apartamento? Ele falou, escreve aí, eu vou comprar esse apartamento. Eu fui para o interior da Bahia, gente, pregar no interior da Bahia, no sertãozão. Fiquei 35 dias pregando no interior da Bahia, já com a data marcada de casamento. Não sei o que aconteceu lá, tive que ir para outra cidade que se chamava Alagoinhas, no interior da Bahia, e lá Jesus fez coisas absurdas, milagres sobrenaturais. Tinha uma menina de um empresário que estava há 3 anos amarrada numa corrente dentro de casa pelo pai e pela mãe, porque ninguém aguentava. Ela fazia cocô, comia, ela agredia as pessoas e nem remédio de amansa-leão suportava. Olha que ela falou assim, ó, os remédios psiquiátricos não surtem efeito nenhum, ela não dopa. Eu falei, é demônio. Aí eu falei assim, olha, onde é que está a sua menina? Está lá no fundo de casa. Eu falei, deixa eu ir lá. Eu tinha 19 anos de idade. Quando eu cheguei, porta adentro, isso está num livro meu, no meu 3º livro. Eles escreveram à mão esse testemunho. Quando eu entrei porta adentro, a menina acorrentada pelos pés, subiu em cima da cama e fazia assim com a mão, ó. Tira ele daqui. Eu falei, pronto, tá fácil agora. Quando é demônio, irmão, para nós é mais fácil, né? Irmão, ele falou assim, cuidado pastor, ela machuca as pessoas, ela vai na garganta. Eu falei, não, pode soltar a corrente. Pastor, pelo amor de Deus, solta a corrente da menina, solta a corrente. Quando soltou, ela veio, quando ela veio, ela caiu. Ela foi liberta por esses 3 anos acorrentada. E aí, o que aconteceu? Esse moço chegou e falou assim, pastor, eu quero retribuir. Falei, não, você não tem que me retribuir de nada.
Quem me retribui é Deus. Falou assim, então em nome de Deus eu vou te retribuir. Foi aonde eu voltei e comprei meu apartamento. Com carro, o primeiro carro foi mais ou menos desse jeito. A minha esposa trabalhava numa multinacional e eu nem estudo tinha ainda. Como eu te disse, eu não sabia ler e escrever. Eu pensei o seguinte, eu vivo da fé, mas ela tem um bom salário. Se alguma coisa na fé der errado, o salário dela é bom. Então desse jeito, aí é nesse dia que eu disse isso, ela chegou e falou assim, ó, já que é para viver da fé, eu pedi as contas. Eu falei, desgraçada, miserável. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? O plano B foi embora. Eu falei, mas você fez um bom acerto. Fiz. Como eu não tenho pai, vou ajudar as dívidas da minha mãe e vou pagar o casamento, a festa. Eu falei, não vai sobrar nada. Ela, nada. Eu falei, não. Mas olha, eu comprei um presente para te dar muito bom. Eu nunca tinha tido um presente desse. Ela foi lá, comprou um violão caríssimo, bonito e me deu. Eu falei, vou viver dentro desse violão agora. Na sexta-feira seguinte, eu fui viajar para Lages, no estado de Santa Catarina, com aquele violão bonito nas costas, né? E isso tinha na semana seguinte ao casamento. A gente casou e aí logo em seguida fui viajar para pregar na primeira igreja após casamento. Cheguei lá nessa igreja, o pastor foi me receber na rodoviária, com um Del Rey, um olho no norte e outro no sul. Acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Com a longarina torta. E aí, o pastor Celso, meu amigo até hoje, era uma igreja pequenininha, disse assim, pastor Hernani, que pena te receber agora nesse momento tão terrível na igreja. Falei, pastor, chorando logo quando recebe a gente. Tá certo. Rapaz, a igreja foi assaltada ontem, levaram todo o som da igreja. Eu aluguei um sonzinho aqui, mas você não... Eu falei, pastor, não se preocupe. Eu vou fazer barba, cabelo e bigode. Eu trouxe meu violão, eu canto, eu prego, eu expulso o demônio, oro por enfermo e faço apelo. Descansa o coração. Aí na época a gente pregava 4 dias numa igreja, né? E eu tô lá, 19, quase 20 e alguma coisa, né? Depois dos 40 anos as histórias são baseadas em fatos reais. E aí terminou lá a conferência, eu com o violão, olhei assim pro genro dele e falei assim, Júnior, pega lá o violão no porta-mala do carro, o ônibus sairia 10h30 da noite e chegaria em Curitiba por volta ali de 5 da manhã, de Lages a Curitiba. Falei, pega lá o violão. Pôs o violão em cima do púlpito. Falei, pastor Celso, me diga uma coisa. Qual era a marca da guitarra que roubaram do senhor? Irmão, eu vou falar a marca, você não vai rir porque você não conhece. Ele falou assim, pastor, era uma guitarra boa demais. Era uma tonante. Uma guitarra dessa top hoje no Brasil é uns R$10. Eu peguei e falei, pastor, Deus me mandou ofertar esse violão, que eu mal usei, não usei. Violão que ela tinha me dado, ofertei. Ele chorou, tal. Quando eu cheguei em casa às 5 da manhã, peguei o táxi, fui para casa, bato na porta, ela abre a porta. Quando ela olhou para mim, ela falou assim, cadê o violão? Eu falei, amor, deixa eu entrar. Falei, cadê o violão? Diga, seja bem-vindo, meu amor. Cadê o violão? Falei, tá, você quer saber? Eu ofertei. Você deu? Eu falei, não, é diferente. Dar é uma coisa, ofertar é outra coisa. Irmã, ela ficou uma semana sem falar comigo. Ela ainda não entendia muito esse negócio de oferta, colher e tal. Eu falei, tá bom, ela vai entender com o tempo. Na sexta-feira seguinte, fui pregar lá por sua região, lá em uma cidade chamada Marialva, igreja presbiteriana. Era 8 dias de campanha. 150 pessoas aceitaram Jesus, a igreja era tradicional, estava no processo de renovação e levou um mais louco para
para essa renovação. E demônio para lá, demônio para cá e tal. 150 pessoas aceitou Jesus. Quando terminou os 8 dias, nós ficamos hospedados na casa de um irmão que ele tinha acabado de vender o Bamerindos para o HSBC. Pobre que dá dó. E aí ficamos na casa dele e tal, uma bênção. O pastor terminou a conferência, ele me levou no escritório e a gente conversando, ele disse: pastor, tremendo, que bênção. Pastor, que Deus lhe pague. Eu pensei que era força de expressão. E eu segurado a mão dele, falei: ele, não, pastor, estou falando sério, que Deus lhe pague, porque nós não conseguimos. Amém. Quando eu saí, fui no quarto para arrumar as coisas, para pegar o ônibus para ir para Curitiba, a minha esposa: e aí? Falei: e aí o quê? E aí o pastor ofertou? Não, ele fez mais que isso. O que ele fez? Ele falou: que Deus lhe pague. Aí ela falou assim: pois vai ter que pagar. Porque tem que pagar a prestação do apartamento, tem que pagar plano de saúde, tem que pagar não sei o que. Eu falei: bem, relaxa. Deus não fica devendo nada para ninguém. Se o pastor falou que Deus lhe pague, Deus vai pagar. Chegamos em casa umas 4:30 da manhã, fomos dormir, deixou as malas sem desfazer. Quando deu umas 10 e pouco, ela dá um grito: amor! Falei: o que foi? Vem aqui. Quando eu chego na sala, havia um monte de dinheiro em cima da mesa. Eu falei para ela: não toca nisso aí. Olha, o cara acabou de vender um banco. Colocaram esse dinheiro dentro da nossa bolsa para roubar ele e depois pôr a culpa na gente. Não mexe nesse dinheiro, eu vou ligar lá. Quem não pensaria nisso? Peguei o telefone e liguei: alô, tudo bem? Ô, meu irmão, tudo bem? E aí, pastorzinho, chegou bem? Foi bem, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você não notou que sumiu um dinheiro por aí na sua casa, não? Ele falou: não, porque apareceu um dinheiro na minha bolsa. E muito. E esse dinheiro não é nosso. Então eu gostaria que você verificasse se sumiu algum dinheiro. E esse dinheiro, esse homem começou a rir no telefone. E ria. Depois que ele parou de rir, ele falou: pastorzinho. Eu falei para o pastor da igreja: não dá nada para você. Eu falei: por que ele não deixou o pastor dar e ele também? Falei para o pastor: não dá nada, porque eu gostei tanto de vocês que eu queria dar. E esse dinheiro é para você sair daí agora com a sua esposinha e vai lá na loja de carro, é para você comprar o seu primeiro carro à vista. Irmãos, eu acho que eu já ganhei dezenas e dezenas de carros, já ofertei mais de 38 carros. Casa, carro e etc. Fomos lá, eu não tinha carteira. Chegamos na loja de carro, escolhemos o carro. Quando escolheu, eu abri a porta para ela e falei assim: ô amor, entra no meu violão. Nunca mais. Hoje ela que ocupa a dianteira. Nunca mais a minha esposa deixou de entender o que é plantar e colher. Eu vou concluir essa parte, mas eu sou meio viciado contar esse testemunho aqui agora. No ano atrasado, ano passado, não lembro, eu fui pregar no interior da Argentina, na Patagônia. Gente, a Patagônia é a Antártida. É a última cidade do mundo, Ushuaia. E era uma conferência muito longe, muito dispendiosa. Peguei todos os meus livros em espanhol, coloquei, falei: meu Deus, eu vou pregar no mês de março na Argentina. A Argentina quebrada. Eu falei para ela assim: amor, vamos orar a Deus, porque já que eu vou para a Argentina, ficar 15 dias na Argentina, eu estava em fevereiro, com mês curto, falei: Deus vai ter que nos abençoar em fevereiro por 2 meses. E etc. Enquanto eu orava a Deus, eu estava no meu período de oração, e Deus me deu uma visão de um pastor que estava pintando a igreja dele com a sua filhinha, e faltou tinta.
E ele faltou tinta e parte da telha por causa de chuva, e ele parava aquele negócio e chorava, não conseguia terminar. Foi assim a visão que eu tive. E eu comecei a orar a Deus e perguntar quem era esse pastor, o quanto eu deveria ofertar. Deus colocou no meu coração. Deus falou assim: você precisa ofertar 30 mil reais na vida desse pastor. Eu falei: agora só me diga quem é. Descobri o pastor. Liguei para ele e falei assim: eu vou te fazer algumas perguntas. Se der certinho com o sonho, é você. Se não é, deixa para lá. Falei: escuta, você estava pintando sua igreja com a sua filhinha tal dia? Estava. É. Você acabou tudo, o material e parou, está tudo parado. É. Então a última pergunta que eu vou te fazer: você andou orando pedindo a Deus dinheiro? Sim. Falei: então me diga o valor. Tem que dar certinho, sem nenhum centavo a mais ou a menos. Irmão, ele deu o valor certinho. Eu pedi a Deus 30 mil reais. Minha esposa já estava com a tela do Pix aberto. Ela só fez isso aqui, ó, e apertou e entrou no telefone dele. Falei assim: ofertei esse dinheiro. Veja, nós estamos começando o mês de fevereiro. Preciso que Deus provê mês de fevereiro e mês de março, porque a Argentina não tem recurso. Quando eu cheguei na Argentina, o cara abriu as caixas de livro e começou a rasgar todos os livros. Pegava e rasgava. Quando eu olhei, todos os livros rasgados no chão. Eu fiquei calado, falei: tá tudo na mão de Deus. Fui para Então peguei, guardei, não abri o envelope e etc. Quando eu cheguei em casa, fui descansar, pus o envelope na mão dela e falei assim: olha, não se empolga muito com esse envelope não, porque o dinheiro argentino não tem muito valor. Fui dormir, descansar, de repente ela me acorda. Ela falou: escuta, você falou que naquele envelope tinha valor argentino? Falei: não era? Ela falou: não, aquele envelope estava cheio de dólar. Aquela menininha que fez uma oferta para você, há pelo menos ali, vou contar de novo, 7 mil dólares. Quando nós fomos contar tudo que foram ofertados, tudo que foi inclusive da menininha, Deus supriu todo o mês de março. Deixa eu te contar uma coisa aqui, você já vai aplaudir. Para onde Deus aponta, vocês ouviram isso do Valdir, né? Ele paga a conta. Quando eu falo que a questão de oferta é uma questão muito mais profética do que de prática, você precisa ter uma revelação sobre a oferta. Na hora o seu corpo vai irritar-se, mas quando você faz a oferta, seja ela qual for, ela desata um princípio espiritual sobrenatural na sua vida. Irmão, para quem não sabia ler e escrever, aos 25 anos eu terminei os estudos, na época era Mobral. Aos 35 eu havia feito as 2 faculdades. E hoje são livros em todo o mundo, inglês, português e espanhol. Um ignorante. A primeira coisa que eu ensinei para os meus filhos e ensino é a arte de ser um semeador. O meu filho, você tem que brigar com ele. Esses dias era um Natal, ele chegou, eu dei um presente para ele em dinheiro. Ele viu um cara na porta de casa pedindo, ele deu 500 reais para o cara. Falei: filho, você podia dividir isso em vários mendigos. Para um só. Ih, pai, agora já foi. Todos eles. A arte de ser um semeador, a arte de abençoar, a arte de falar isso aqui: hoje eu vou fazer uma oferta profética que vai mudar a minha vida. Tem alguma coisa que você gostaria que Deus fizesse nas suas finanças no início desse ano? Ou a partir desse mês? Seja um documento, seja uma empresa, seja alguma coisa, seja um contrato. A hora que você for ofertar, você coloca diante de Deus. E fala isso, eu aprendi isso, a verbalizar. Gente, eu aprendi a dobrar o joelho e pedir dinheiro para Deus. Senhor, eu preciso de tanto. Senhor, me dá isso. Senhor, me dá aquilo outro. Me dá isso em dinheiro. Já aprendi isso.
e Deus sempre supre. Vamos fazer isso agora? Então prepara agora a sua oferta. E depois que você ofertar, eu vou fazer essa oração profética sobre a sua vida financeira. Prepara aí agora. Sabe, irmãos, eu estou muito empolgado para esse culto aqui hoje. Eu espero que você também. Segura a sua oferta. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou
Aleluia. Vamos aplaudir o tecladista, que é muito bom, viu? Aleluia. Eu vou fazer uma pergunta. Quem está na mídia para os textos bíblicos aqui? Os midianitas aí, né? O pessoal da mídia. Olha, só para avisar, midianita eram os amigos de Israel, família de Moisés, gente, tá? Não é filisteu não, é midianita. Ó, se for muito rápido hoje, vai ganhar um livro. Tá bom? Negócio fechado? Tá bom. Aleluia. Deixa eu orar agora para os irmãos. Senhor, há irmãos aqui que acreditaram realmente na palavra que o Senhor coloca em nossa boca. Eu libero agora, meu Pai, uma mudança de ciclo. Libero agora milagres financeiros, conquistas financeiras. Eu libero documentos. Eu libero agora contratos. Eu libero agora em nome de Jesus Cristo, através do plantar e do colher, bênçãos sobrenaturais nessa questão financeira. Os que recebem, diga: eu recebo. Amém. Enquanto os irmãos ainda estão trazendo, a gente ganha. Tem as irmãs com a maquininha ainda passando. Se você quiser, pode fazer aí. As irmãs, só levantar a mão que elas vão até você aí. Você vai deixar a sua Bíblia aberta em Efésios capítulo 4, versículo 6. O irmão pode deixar na tela, Efésios 4, versículo 6. Eu vou falar hoje sobre: você precisa conhecer profundamente o Espírito Santo. Enquanto eles estão vindo ainda, lá na saída, irmãos, ainda nós temos o livro Incrível Graça. Lembra que há pouco eu falei da minha mãe, né? Está aqui o testemunho. Incrível Graça. Pensa o seguinte: a mulher foi estuprada 3 vezes. Tentou suicídio 3 vezes. Ficou 35 anos desviada. Teve uma experiência com Deus. Voltou para os caminhos do Senhor, abandonou todos os vícios que ela tinha, ligou para os filhos, pediu perdão, 3 meses depois morreu. Foi para o céu. E eu passei, gente, 35 anos da minha vida orando pela conversão da minha mãe. E a conversão veio. Oração e fé nunca foram desapontados. Eu aprendi na vida de oração que a oração é um depósito, que você vai orando e depositando, orando e depositando. Chega uma hora que o Senhor vem e diz: saca tudo. Você vai querer ler esse livro. Fogo do avivamento para hoje. Transferência de unção. A história do maior avivamento da terra. Eu ia falar desse livro aqui, Precioso Espírito Santo, mas só tem esse. Ensine seus filhos a respeitarem o Espírito Santo. Só tem esse livro aqui. Bebezinha, essa menininha aqui, é filha de quem? Você sabe ler? Não sabe ler? Eu vou dar esse livro, a mamãe vai ler para você. Seis aninhos? 6 aninhos. Então tá bom. Efésios capítulo 4, no versículo 6. Preste muita atenção no que eu vou te dizer. Esses tempos atrás, eu estava dentro do avião e eu gosto muito de orar sentado na cadeira do avião. Quando não tem ninguém do lado, é uma maravilha. E de repente me surgiu uma vontade muito grande de falar assim: Espírito Santo, eu tenho 43 anos de idade, eu tenho 25 anos de ministério, só que eu digo a você que não tem muito tempo que eu digo no sentido assim de ter conhecido profundamente o Espírito Santo. Sabe, eu venho de uma teologia que a ideia de Espírito Santo é um pouco estranha. Não sei se você sabe, a Igreja Católica entende o Espírito Santo muito esquisito. Por exemplo, Jesus é a encarnação do Filho, Jesus é a encarnação do Pai, e Maria é a encarnação do Espírito Santo. Na hora que eu li isso na teologia católica, eu fiquei maluco.
Mas em muitas igrejas um pouco mais antigas, tradicionais, que é a minha origem do meu pai, não podia nem orar em línguas, esse negócio de orar em línguas é coisa de doido. A ideia era que o Espírito Santo só servia para, no início da conversão, convencer o homem do pecado, justiça e juízo e produzir arrependimento para a vida, santidade. Acabou, não serve para mais nada. Então, como o Espírito Santo ele é autor apenas de uma bênção, que é a bênção da salvação, acabou que nessa teologia tradicional ou cessacionista, você não tem comunhão com o Espírito Santo. Você entende? Então eu passei a minha vida toda sem sequer trocar uma ideia com o Espírito Santo, sem falar Espírito Santo, maravilhoso, Espírito Santo, e etc, etc, etc. Então de repente eu percebi que eu precisava entender um pouco mais sobre o Espírito Santo. Então eu fiz essa pergunta: Espírito Santo, eu queria te conhecer mais. Eu te conheço teologicamente. Saiba, a teologia do Espírito Santo é a teologia mais curta das teologias, a paracretologia. É a mais curta de todas. Você consegue montar ela em 3 folhas e acabou. Porque o Espírito Santo, de Pai, Filho e Espírito Santo é o único deles que a sua teologia é mais relacional do que prática. Ou teórica. Ela é mais prática do que teórica. E você sabe o que eu ouvi? Veio uma voz muito forte na minha consciência dizendo: leia todo o livro de Atos. Peguei a Bíblia e comecei a carregar a Bíblia em espécie, caneta e papel, e comecei a marcar tudo: Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Li Atos indo, voltando, fui Atos indo, voltando, Atos indo, voltando, Atos. Gente, o meu coração foi inundando de uma realidade que eu não tinha. Chegou uma hora que o meu coração ficou desse tamanho, de tanto que ele estava inundado do Espírito Santo. Então eu disse para ele: não é Atos dos Apóstolos, é Atos do Espírito Santo. Peguei alguns livros mencionando e falando sobre o Espírito Santo, e um deles, Dr. Martin Lloyd Jones, com o prefácio de J. Packer. Dr. Martin Lloyd Jones, durante muitos anos, foi considerado no Brasil como o teólogo do Espírito Santo. E ele é um autor expositivo. O que significa um autor expositivo? É um autor de comentários bíblicos. Então ele pega ali um capítulo, pega um autor, pega um apóstolo, pega um profeta, pega um livro da Bíblia e faz comentários bíblicos. Isso é chamado de exposição. Ele foi escrever a Bíblia toda em comentário, como o pastor reverendo Hernandes Dias Lopes também tem. Quando ele foi escrever Romanos, fazendo comentário de Romanos, ele chegou no capítulo 16, ele contando, ele disse que o Espírito Santo disse para ele: não é para você escrever esse capítulo. Eu não quero que você escreva esse capítulo. Então ele perguntou para o Espírito Santo: por que? Ele disse: porque você não me conhece. Eu pensei, se Dr. Martin Lloyd Jones não conhecia o Espírito Santo, quem sou eu na fila do pão? Então eu fui buscando tantas coisas de Deus. Um dia, no meu momento com Deus, veio uma palavra. Toda palavra escrita, promessa na Bíblia, você circula ela. Aí o caldo engrossou. Peguei a caneta, a minha Bíblia, e aonde tinha a palavra escrito promessa, eu circulava. Promessa, eu circulava. Promessa, eu circulava. Pensa, irmão. Sabe, hoje quando eu falo do Espírito Santo, eu já começo dizendo assim: vamos, meu amigo, vamos juntos ali. Sabe, eu lembro que quando eu fiz a cirurgia bem no início da pandemia, foi assim que eu comecei a pregar sobre avivamento. Desse jeitinho. O médico disse que eu tinha que fazer caminhada. Cada 1 hora você tem que fazer uma caminhada de 15 minutos. Né? Você faz a cirurgia, você tem que caminhar para não dar trombose, aquela coisa toda. Então eu ia caminhar lá no terreno de casa, e eu fazia caminhada, e estou caminhando, e eu fazia uma oração: Senhor, tem hora que me dá umas neuras desse jeito: Senhor, me revela o que é eternidade. Que a gente fala de eternidade, eu quero saber. Então eu caminhava, orava, fazia o que. Infelizmente acontecem esses efeitos, né? E andava, assim, né? E você tem que andar para tirar os gases. Isso dura uns 2 meses. E eu orando, e os gases indo embora, e eu falei: Senhor, me revela a eternidade. Meu irmão,
vou te falar uma coisa. Desse jeito, o Espírito Santo me disse, vou te falar da eternidade. Daí surgiu o que hoje eu tenho pregado há 4 anos sobre avivamento. Dessa forma. Quando o Espírito Santo me revelou o que é promessa, eu quase caí duro. Eu estava dentro do avião e a hora que eu comecei a ler promessa, 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 a hora que eu li algo que eu vou mostrar para os irmãos, eu falei, uau, dentro do avião. Opa, desculpa aí, me empolguei. Eu quero começar com você aqui, primeira coisa, entendendo uma coisa muito prática e muito básica. Primeiro, precisamos tratar o Espírito Santo como sendo Deus. Eu não disse crer que é, eu disse tratar. E não pense você que a maioria de nós tratamos o Espírito Santo como Deus. Eu não tratava. Há pregadores, muitos, que falam que você não pode adorar o Espírito Santo. Um precioso irmão, teólogo, chegou em mim não tem muito tempo e disse, olha, você sabe que o Espírito Santo disse que ele veio para falar de Jesus. Jesus disse, quando ele vier, falará de mim. Então, você não pode adorar o Espírito Santo. Eu olhei para esse irmão e disse, nós temos um problema muito grave aqui agora. Primeiro, se o Espírito Santo é Deus, e você não o trata como sendo Deus, você está pecando por incredulidade. Incredulidade de morte. Segundo, se o Espírito Santo não é Deus e você o trata como Deus, você está pecando por idolatria. Um de nós dois está em pecado aqui agora. Aí eu perguntei para ele, só me responda uma coisa, o Espírito Santo é Deus? Ele falou, é. Então por que eu não posso tratar o Espírito Santo como sendo Deus? E por que eu não posso adorá-lo se ele é Deus? Ora, se for seguir essa regra sua, que o Espírito Santo não pode ser adorado, então não se pode adorar Jesus também. Ele, por que não? Porque Jesus disse que veio revelar o Pai, e veio falar do Pai, e veio revelar o nome do Pai, e veio para ser obediente ao Pai. Não é assim que você está usando a regra. Segundo, a regra pior ainda, nesse assunto, nessa regra que você está dando aí, quem seria o mais importante? Pense comigo. Jesus disse, quem peca contra o Filho, tem perdão. Quem peca contra o Pai, tem perdão. Mas quem peca contra o Espírito Santo, seria o Espírito Santo então mais importante? Não, irmãos. Uma das coisas que vai mudar completamente a sua relação com o Espírito Santo é a ideia de você adorar o Espírito Santo, tratar o Espírito Santo como Deus. Aprenda, o Espírito Santo é Deus. De novo, o Espírito Santo é Deus. Segundo, tratar o Espírito Santo de forma pessoal. Não é como uma pessoa, é de forma pessoal. Irmãos, eu falo com o Espírito Santo até quando esqueço uma chave. Até para achar alguma coisa que eu me perco. Eu converso com o Espírito Santo dentro do carro, se alguém já fui pego com o vidro aberto, conversando, e alguém do lado olhando, falei, com quem que esse cara está falando? O Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é Deus, a missão que foi dada ao Espírito Santo está completamente ligada à igreja, é isso que eu quero que você entenda. Você quer ver só uma coisa? Vamos começar do texto, Efésios 4, versículo 6. Por todos e em todos, sobre, por e em, sobre todos, por todos e em todos. Presta atenção. Um só Deus e Pai de todos. Deus sobre todos, Pai. Deus por todos. Quem morreu por todos? Quem deu a vida por todos? Deus por todos. Filho. Deus em todos, Espírito Santo. Agora, o apóstolo Paulo, que escreveu esse texto, ele também nos traz um texto sobrenatural da famosa bênção apostólica, mostrando qual é o ministério do Espírito Santo. 2 de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, no versículo 14.
Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Por isso que lá no primeiro texto, olha lá a palavra, Deus em todos. Você observa aqui nesse texto o seguinte: dentro desse texto, só um é relacional. Aqui não diz comunhão de Cristo, comunhão do Pai. Aqui diz comunhão do Espírito. Aqui diz amor de Deus e graça de Cristo. Significa que toda a sua comunhão com Deus vem pelo... Ou seja, se o seu relacionamento com o Espírito Santo não está bem, você não tem relação com Deus. Significa que Deus não se relaciona com a igreja a não ser pelo Espírito Santo. Vai chegar o dia que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em é isso aqui, meu irmão. Ou seja, toda a missão de cuidado, de zelo, de santidade, de intimidade, de preparar a igreja para Deus é do Espírito Santo. Deus tem comunhão com você através da pessoa do Espírito Santo. O que nós temos aqui? 3 ministérios: ministério da graça, ministério do amor e ministério da comunhão. Como você fala com Deus? De acordo com Romanos 8, versículo 26 e 27, a Bíblia diz que o Espírito Santo é enviado para nos ajudar em nossa fraqueza. Aonde nasce a nossa fraqueza? De que fraqueza Paulo está falando? Ele diz, porque não sabemos orar como convém. No verso 27 diz, e aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Veja lá, e é o Espírito, de acordo com a vontade de Deus, que ora por nós. Sabe o que o texto está dizendo? A oração que oramos só chega ao Pai por causa da comunhão que temos com o Espírito Santo. Isso é tão grave. Jesus diz assim, ó, quando ele vier, lhe ensinará todas as coisas. Mas ele também diz, quando ele vier, lhe revelará todas as coisas. Terceiro, quando ele vier, fará você se lembrar de tudo que foi ensinado. O que sobra para nós? Honestamente falando, você vai saber como que anda a sua comunhão com Deus através da sua comunhão com o Espírito Santo. É muito triste ouvir teólogos diminuindo a importância do Espírito Santo. Jesus disse que o Espírito Santo era o secretário executivo de Deus. Ele acha que está fazendo algum elogio para o Espírito Santo. Ou então gostam muito de usar o termo terceira pessoa. Eu entendo o que os teólogos estão dizendo, mas não está na Bíblia. Você sabe quem foi o último campeão mundial? Quem foi? Da Copa do Mundo, quem foi? Quem? O vice. França. E o terceiro? Alguém lembra do terceiro aí? Ninguém quer terceiro de alguma coisa tem importância, gente. Em nenhuma parte da Bíblia existe uma regra, veja. O que nós encontramos é o ministério do Pai, o ministério do Filho e o ministério do Espírito. Em se tratando da igreja, qual é o ministério mais importante? Da igreja. Jesus é a revelação de Deus para o mundo. Toda a Bíblia, quando vai falar de Jesus, mostra o mundo. Ele amou o mundo, ele salvou o mundo, ele cura o doente, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Jesus é a revelação de Deus para o mundo. O Espírito Santo é a revelação de Deus para a igreja. A revelação, toda a revelação que você terá de Deus passa pelo Espírito Santo que reside na sua consciência, te lembrando ou te ensinando. Então, se você não está de boas com o Espírito Santo, você não está de boas com Deus. Porque o seu relacionamento com Deus
é dirigido pelo Espírito Santo. Ele te ensina a orar, ele ora através de você, ele leva as suas orações até Deus, ele te instrui você, o principal, a adoração. Sabe o que é delicioso? Quando eu vou ministrar sobre as crianças, dá 1 minuto para elas receberem o Espírito Santo, eu falo assim: como é que eu faço, tio? Olha aqui para mim, diga: Jesus, me dá o Espírito Santo. Elas fecham o olho e falam: Jesus, me dá o Espírito Santo. Vai dar 1 minuto. Quem te dá o Espírito Santo é Jesus. Jesus te dá o Espírito Santo. O Espírito Santo te dá amor por Jesus. Essa é a ordem bíblica. Ninguém vai queimar de amor por Jesus, amar Jesus, cantar de verdade, sem uma profunda comunhão com o Espírito Santo. Eu gostaria de ver aqui, 2 de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, no versículo 6, para nós vermos aqui um ponto muito bom sobre o maior ministério da Bíblia. O maior ministério da Bíblia. Colocando ali a pessoa, eu gosto muito de usar esse termo, a pessoa do Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, no seu devido lugar. 3 e 6. 2 de Paulo 3, aí está 3. 2 de Paulo aos Coríntios 3 e 6. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. A letra é a letra da lei, porque a letra mata e o Espírito vivifica. A letra da lei mata, mas o Espírito vivifica. O que Paulo está dizendo aqui? Presta atenção. Antes do Espírito Santo vir, os homens eram regidos pela lei, a lei mosaica. E a lei não tinha função e missão de vivificar ninguém, pelo contrário, matar para a graça reviver. Veja, antes da lei descer, olha que poderoso isso, antes da lei descer, ninguém tinha morrido. Eles caminharam 3 meses pelo deserto até chegar no pé do monte e ninguém morreu, murmurando, reclamando, querendo bater em Moisés e matar Moisés. Quando a lei desceu, no mesmo dia, 3.000 pessoas morreram. A letra mata. Lá no Monte Sinai, quando a letra da lei desceu, 3.000 pessoas morreram. Mas no dia que o Espírito Santo desceu no Monte Sião, 3.000 pessoas entregaram a vida a Jesus. A letra mata e o Espírito vivifica. Quando Moisés matou seu cordeiro, todos os primogênitos do Egito morreram. Quando Deus matou o seu cordeiro, todo aquele que nele crê terá vida eterna. A letra mata e o Espírito vivifica. Eu disse isso aqui para você entender o conteúdo de Paulo. Agora continua o próximo texto. Eu amo esse texto, eu fico empolgado. O ministério que trouxe a morte. Está falando dos 10 mandamentos. Foi gravado com letras em pedras. Mas esse ministério veio com tamanha glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estivesse acabando. O que Paulo está dizendo? O ministério de Moisés era o maior ministério da Bíblia. Não tinha nenhum ministério tão grande e tão poderoso quanto o de Moisés. Ele viu Deus, ele tinha que pôr um lenço para ninguém olhar no seu rosto. Era um ministério tremendo. Imagina o de Elias. Meu Deus do céu, os ministérios, né? Hebreus capítulo 10, versículo 1 diz que todas as coisas no Velho Testamento são só sombra da realidade do Novo Testamento. Então você olha para o Velho Testamento, você vê aqui, ó, glória, unção, poder e graça, algo sobrenatural. Eu fico imaginando, mas qual é o maior ministério de todos? Eu vou colocar o próximo texto, eu quero vibração, muita vibração. Vamos lá, lembra? Até então Paulo está dizendo que o maior ministério era o de Moisés. O maior ministério até então era o da lei. Mas ele diz, não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso?
mais poderoso do que mar se abrir, mais poderoso do que cair fogo do céu, mais poderoso do que pragas, mais poderoso do que profetas, mais poderoso do que rosto brilhando. É o Espírito Santo atuando e vivendo dentro de cada crente. Não há nada mais poderoso na Bíblia do que o batismo com o Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Não tem. Por isso que somos motivos de chacota. Por isso que fazem teologia contra. Cristo em vós é a esperança da glória. É isso que Paulo está dizendo. Jesus disse: é para o bem de vocês que eu vá, porque se eu não for, ele não vem. Jesus está se referindo ao maior ministério de toda a Bíblia, o do Espírito. Pensa comigo. Gálatas 5:29. Sem o fruto do Espírito, o que seríamos sem ele? Para você, o que é o fruto do Espírito? Você sabe o que é? Olha para mim. Não é uma fruta do Espírito. Não é frutos do Espírito. É fruto. Preste muita atenção. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Quem que é esse? Quem vai envolver? O Espírito Santo. Vai envolver quem? Maria. Maria, não temas. O que está em você foi gerado do Espírito. Pensa, gente. Você sabe qual é o fruto do meu casamento? São meus filhos. Quem gera, homem ou mulher? Muitos dizem mulher. Não, mulher concebe. Quem gera é o homem. Quando você pega Gálatas 5, no versículo 29, e lê as 9 virtudes do fruto do Espírito, aquilo ali são retratos de uma pessoa. É todo o caráter da personalidade de Jesus. Você quer saber Jesus em detalhes? Ela é o fruto do Espírito. Ou seja, não é a fruta, ele é o fruto do Espírito. Aquilo ali é tudo que ele é. Por isso que quando você vem para o Senhor, a primeira coisa que o Espírito Santo faz é gerar em você Jesus. É o que Paulo falou: eu estou orando até que Cristo seja gerado em vós. Ele está falando do fruto do Espírito. Você está entendendo? Quem está entendendo? Sinceramente, Jesus não poderia viver sem o Espírito Santo. A Bíblia diz que foi o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto. Não só levou, como o manteve por 40 dias. Ele levou Jesus para o deserto para ser tentado. A Bíblia diz que Deus ungiu Jesus com poder e com o Espírito Santo, por isso ele andou fazendo bem e curando a todos. Jesus foi sustentado, mantido pelo Espírito Santo e ressuscitado pelo Espírito Santo. Aí eu quero te fazer 3 perguntinhas aqui. 3 perguntinhas. Daqui 3 minutos eu quero a resposta. Ainda que você não me dê, eu quero ela por você mesmo. Primeira pergunta: quem foi a primeira pessoa na Bíblia a receber o Espírito Santo? Segundo, quem pregou para ele, já que ele recebeu o Espírito Santo? E terceiro, qual foi a mensagem que ele ouviu para receber o Espírito Santo? Então, fácil, 3 perguntas. Quem foi a primeira pessoa na Bíblia a receber o Espírito Santo? Quem pregou para ele? E qual foi a mensagem? Em 3 minutos você me dá a resposta. Essas 3 perguntas, elas são extremamente importantes para você entender o conteúdo daquilo que nós falamos sobre batismo com o Espírito Santo. Sabe por quê, meus irmãos? Sem o Espírito Santo ninguém vai para o céu. Eu falo isso lá no Brasil, eles endoidam quando eu falo isso. Quer dizer, a salvação é pela graça? Então sei que história é essa, sem o Espírito Santo não vou para o céu. Como que você vai para o céu? Seja honesto. Quem arrebatou Enoque? O Espírito Santo. Quem arrebatou Moisés? O Espírito Santo. Quem arrebatou João no dia do Senhor? Está escrito lá. O Espírito Santo. Quem levou Jesus às alturas? O Espírito Santo. Ninguém chegará a Deus
sem o Espírito Santo. O Espírito Santo está na terra, santificando a igreja, produzindo nela arrependimento para a vida, novo nascimento, preparando ela em santidade, etc, etc. Ninguém vai chegar ao céu sem o Espírito Santo, gente. Trate de melhorar a sua comunhão com o Espírito Santo, meu irmão. Crente cheio do Espírito Santo não dá gabinete. Não, gente, é verdade. Não incomoda. É verdade. O Espírito Santo convence do pecado, justiça e juízo. Ele fala assim, deixa ser chato. Para com isso. Tem vezes que eu estou orando lá, o Espírito Santo... Aí, a primeira coisa que ele dá, ele primeiro dá o quebrantamento. Você chora, daqui um pouco ele dá o arrependimento. Porque quando você está quebrantado, você vê um monte de pecado em você. Aí eu tenho que sair depois, saindo pedindo perdão. Poxa vida, o que eu fiz? Pois é isso mesmo, agora pede perdão. Por isso que a ordem bíblica é quebrantamento, arrependimento, avivamento. Essa é a ordem. Agora eu quero a sua resposta. Vamos lá para Gálatas capítulo 3, no versículo 8. Gente, esse é o texto que eu estava lendo, e o Senhor me mandou marcar todas as promessas, todas as palavras escritas promessa. E sabe onde eu cheguei? Aqui. Olha o que diz esse texto. Prevendo a Escritura que Deus justificaria a igreja, os gentios, os não-judeus pela fé, pregou previamente, primeiro, presta atenção, pregou primeiro o evangelho para Abraão. Gente, isso aqui é muito poderoso. Aqui você está ouvindo que o evangelho foi dado primeiro aos gentios, depois aos judeus. Abraão era o quê? Quem? Abraão era gentil de Ur dos Caldeus, Iraque. Depois os judeus iriam nascer. Então olha o que a Bíblia diz, está claro, pregou primeiro para os gentios, não judeus. Quando pregou para Abraão, pregou para os gentios. Você entendeu? E pregou o que para os gentios? As boas novas. O que eu fico maravilhado é que a igreja não foi segunda opção, como alguns pregam. O judeu não quis, então virou para... Não foi não. Deus viu a sua igreja, Deus viu o seu povo, Deus amou o seu povo, Deus pensou no seu povo e enviou o Espírito Santo primeiro para o seu povo. Sabe como é que um judeu tratava o Espírito Santo? Sabe como? Eu te digo, Atos 19, versículo 1. Vocês aí já receberam o Espírito Santo? Paulo disse, o povo lá em Éfeso disse, nem sabemos que existe Espírito Santo. É assim. É assim que eles tratam o Espírito Santo. Nem sabemos que existe Espírito Santo. Deixa eu te falar uma coisa, volta lá o texto de Gálatas, escute. Prevendo Deus que salvaria o povo dele pela fé, pregou antecipadamente o evangelho para Abraão. O primeiro gentio ouviu o evangelho. E olha a palavra. É lá o texto de Gálatas 3, verso 8. E a palavra que... Gálatas 3 e 8. E disse, presta atenção, por meio de você, serão abençoados todos os povos da terra. A pergunta que você tem que fazer é a seguinte: qual é a bênção que Abraão recebeu, que eu também receberia? Gente, eu não sei você, eu vejo um negócio desse e o meu coração parece que vai explodir. Em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Com qual bênção? Sabe, quando você lê um texto bíblico que você não encontrar naquele texto bíblico a resposta, saiba que está para cima ou está para baixo, no caso o contexto. No verso 14 aqui está a resposta desse texto tão maravilhoso. Eu amo isso. Verso 14. Gálatas 3 e 14. Isso para que em Cristo a bênção de Abraão. Lembra aquela bênção que acabamos de ler? Em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Qual bênção que é? A bênção de Abraão chegasse aos gentios, para que recebêssemos. Agora vamos lá. Qual foi a primeira pregação evangélica da Bíblia? Essa.
Qual foi a primeira ministração evangélica da Bíblia? Essa. Qual foi o primeiro salvo na Bíblia por a mensagem ser cheio do Espírito Santo? Esse. Abraão recebeu a promessa do Espírito, e agora o Senhor diz, através de você, essa promessa do Espírito irá para todos os que são da fé. A mensagem mais poderosa que a igreja pode ter é o Evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Se a igreja perder a afinidade com o Espírito Santo, ela perde poder. Ela perde vida. O Espírito Santo é para nós. O mundo não sabe. João 14:17. O Espírito que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita em vós e estará dentro de vós. Você começa a perceber que toda a maior e a mais poderosa e quase todas as promessas da Bíblia é quem? É o Espírito Santo. Ele é a promessa, ele é o penhor. Sabe o que é mais poderoso? Ele é o selo. Só 2 vezes na Bíblia se encontra a palavra selo na mente. Uma que é do anticristo, a outra é o Espírito Santo. Só 2 vezes se encontra a palavra o selo. O Espírito Santo, como já lemos, é o selo da promessa. Sabe, essas coisas explodiram o meu interior. Eu percebi, eu não fui segunda opção. Eu fui primeira. Eu sou a igreja. Uau, eu tenho o Espírito Santo. Que coisa poderosa ter o Espírito Santo. E agora eu vou concluir essa parte. Porque todo crente deve obrigatoriamente ser batizado com o Espírito Santo. Meus irmãos queridos, tem crentes que são batizados com o Espírito Santo e pensa que não são. Tem crente que pensa que são e não são. Nas minhas pequenas pesquisas, eu já percebi que tem muita gente, pelo menos na igreja que eu sou pastor, de cada 10 que falava que não era batizado com o Espírito Santo, 9 era. E pensava que não era. O querido irmão aqui, o Fred, me contou a história da sua menininha. E foi bem parecido com a história da minha. Ela começou a chorar. E eles ficaram preocupados. E foi perguntar para ela se estava doendo alguma coisa. Ela falou, não. Você está triste? Não, não precisa chorando, de alegria. O que está acontecendo? Ela gritava e dizia, meu coração está pegando fogo. Você sabe que essa frase, coração em chamas, coração aquecido, coração pegando fogo, tem um dia comemorado no mundo todo, que é o dia 26 de maio, e é chamado de Dia do Coração Aquecido. Porque no dia 26 de maio de 1736, 8h30 da manhã, John Wesley estava vindo do seu período de oração, preparando o seu chá com leite. E a hora que aquele chá quente, tinha vindo das 4h30 da manhã até esse período orando, a hora que ele foi tomar o chá, ele diz que uma mão puxou o braço dele e disse, não beba o chá. E a hora que ele olhou assim quem que era, ele notou que uma coisa estranha aconteceu, parece que jogou dentro da boca dele uma brasa. Igual a visão de Isaías capítulo 6, versículo 1, que o anjo saiu de lá, pegou uma brasa no trono de Deus e jogou na boca de Isaías. Isso é o fogo do Espírito. Então Wesley sai correndo pela praça e começa a ficar ofegante, chorando, pensando que está tendo um infarto, igualzinho a menininha, igual a minha filha, e assim, e o povo vai chegando, ele não consegue falar, e o povo vai chegando no meio da praça, daqui um pouco vai juntando milhares, aí o Espírito Santo vem a Wesley e fala assim, abre a boca agora e prega. Ali começou o avivamento.
toda aquela multidão de quase 5 mil aceitaram Jesus naquele dia, pela manhã, no dia 26 de maio, no dia do coração aquecido. Você sabe o que é batismo com o Espírito Santo de verdade? Deixa-me te explicar uma coisa, presta atenção. Existem 2 obras da graça na nossa vida. Eu não vou usar termo teológico nenhum, vou mais para a prática. Mas na teologia usa o termo segunda bênção. Eu gosto, vou usar uma coisa mais simples, que é 2 obras da graça. A primeira obra da graça é a salvação. Que você crê em Jesus, é salvo, e quem convence você do pecado, justiça e juízo e leva você a entregar a Jesus é o Espírito Santo. Então, as 2 obras da graça são dadas pelo Espírito Santo. A primeira, lhe convencendo do pecado, justiça e juízo, lhe trazendo arrependimento para a vida, né? Para ser salvo tem que se arrepender, e produzindo santificação posteriormente, é uma obra do Espírito Santo, que leva você a crer em Jesus. Crendo no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Essa é a primeira obra da graça, resumindo tudo, a salvação. Amém? Mas Deus não quer que fique só nessa obra da graça. Porque toda salvação é seguida de uma missão. Não existe crente salvo sem missão, gente. Efésios capítulo 2, versículo 10. Para você entender isso, veja bem. Você não é salvo por obras, mas você é salvo para obras. Obra não te salva, mas a ausência dela pode provar que você não é salvo. Olha o que diz o texto, vamos ver aqui, bem simples. Porque somos criação de Deus, criados em Cristo Jesus. Observa a preposição aqui: para as boas obras. Repita bem alto: para as boas obras. Presta atenção, não é por, é para. Significa que antes do Senhor me salvar, eu já tenho obras para caminhar por elas. Ok? Efésios 1:4 também, com bastante clareza, diz: nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos. Você não é salvo por ser santo, você é salvo para ser santo. Nos escolheu para dar fruto, não te escolheu por dar fruto, te escolheu para dar fruto. Agora te pergunto, você não vai realizar nada com Deus sem ser batizado com o Espírito. Agora é a arte de fazer, diferente da primeira obra. Agora é a segunda obra. Ou seja, batismo com o Espírito Santo é chamado na Bíblia de revestimento de poder. Para que você precisa ser revestido? Foi isso que Jesus disse: não me interessa ter você na igreja ou trabalhando para mim sem revestimento de poder. É o revestimento de poder que lhe traz a capacidade. Como os discípulos perguntaram: Senhor, nos ensina a realizar as suas obras. O revestimento de poder é grave, é essencial, é necessário. É o chamado batismo com o Espírito Santo. E aí é o seguinte, com a evidência em línguas. A primeira obra da graça não tem evidência a não ser o fruto do Espírito. A segunda obra da graça é necessária que tenha o falar em línguas. Isso é chamado de revestimento de poder. Então, não pense você o seguinte: o pastor disse que ninguém vai para o céu se não falar em língua. Não falei isso. Eu disse que sem o Espírito Santo você não vai para o céu. Em nenhum momento falei do revestimento de poder. Agora eu estou falando do revestimento de poder. Sem o falar em línguas você não foi revestido de poder. Eu conheço muitos irmãos na história que levantam paralíticos, que oraram por enfermos e que também oraram em línguas. Nunca conheci nenhum que fez milagre sem orar em línguas. Aí a pergunta que você tem que fazer é: por que o dom de língua é tão importante assim? Olha, meus irmãos, quando você pega Atos capítulo 2, você vai ver ali o capítulo inteiro, nós temos ali por 16 vezes a palavra língua. Será que é importante? Quando você pega Atos no capítulo 19, você tem 8 vezes a palavra línguas. Atos 14, línguas.
Atos capítulo 8, versículo 5, tem milagres de Filipe em Samaria. De alguma maneira, e é isso que eu quero que você entenda, por que o batismo com o Espírito Santo é evidenciado por um dos dons, que é o dom de línguas. Bom, eu vou te dar um motivo que você nunca mais vai se esquecer. Escuta. Quando veio o dia de Pentecoste, diz a Bíblia que havia nações ali. Atos capítulo 2, capítulo inteiro, desde o verso 1 estão lá registrados. Presta atenção. Havia ali no dia de Pentecoste 17 nações, dá para contar. Olha que legal. 17 nações, 11 idiomas. Eu vou fazer uma pergunta. Como que o evangelho alcançou 3.000 pessoas naquele dia, de diversas nacionalidades, se Pedro era pobre e indouto e consequentemente só falava em aramaico, era a língua dos pobres na época? Pedro pregou quase 30 minutos. Como é que eu sei quase 30 minutos? Porque você demora quase isso para ler. Pregou quase 30 minutos sobre Jesus, sobre por que mataram Jesus e etc. E 3.000 pessoas se converteram. Aí eu te fazer uma pergunta. 17 nações, 11 idiomas. Como que esse povo aceitou Jesus? 3.000 pessoas se Pedro só pregou em aramaico? Seja honesto, sem esse dom poderoso, o evangelho não chegaria até aqui, meus irmãos. Não dá para você perceber como que o diabo é endemoniado. Como que brigam, como que não gostam desse dom, como que brigam com a gente porque esse dom é poderoso. Vou pedir minha esposa achar um negócio aqui do nigeriano. Eu estava aqui na Irlanda e o nigeriano muçulmano foi no culto. Você vai ver, ele mandou para mim uma mensagem, teve coragem. Conta o seguinte: a Bíblia diz que uma multidão se reuniu, de 17 idiomas, 17 nações, 11 idiomas. Pedro pregou o evangelho. E sabe, eles disseram assim: como nós estamos ouvindo ele pregar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Foi uma loucura poderosa aquele negócio. Uma das coisas que acontece com o batismo com o Espírito Santo, com evidência de línguas, é que ele controla a mente das pessoas. Controla a minha, controla a sua, controla. E ele fala, o Espírito Santo. Veja, essa língua não é sua. De acordo com Romanos 8, versículo 26, 27, essa é a língua do Espírito. Quando você fala, não é você falando. O irmão disse assim: eu tenho medo de falar que eu posso estar copiando. Gente, é o diabo pôs isso na sua cabeça. É ele que sai ganhando com essa conversinha afiada. Você tem que falar. Disparar a palavra, porque acontece muitas coisas quando você é batizado com o Espírito Santo, com a evidência e línguas. Deixa eu ler para vocês isso aqui. Olha que loucura esse texto aqui. O nigeriano foi no culto muçulmano, a pedido dos parentes, para escarnecer. Chegou zombando. E foi um culto de batismo com o Espírito Santo, igual aqui hoje. Eu estava pregando e eu não vi o nigeriano zombando. Mas eu comecei a ministrar o batismo com o Espírito Santo. E, irmão, eu vou te falar. Tem igreja que fala assim: ó, venha pregar aqui, pastor, mas não ore em língua em cima do púlpito. Eu não vou. Para mim, esse dom é muito importante. Para mim, esse dom, ele é o meu. Irmão, eu estou no avião, estou orando em língua, porque ele é muito importante para mim. Eu não vou desrespeitar o Espírito Santo, gente. Não vou de jeito nenhum. Quando eu falo, ensine seus filhos a respeitar o Espírito Santo, uma das coisas que eu falo é: seu filho recebeu o Espírito Santo, agora ensine ele a falar em língua sempre. É nesse sentido. A melhor maneira de você respeitar uma nação, uma pessoa de uma nação, etc., é falar o idioma dele. Capítulo. Aí eu estou lá
Orando em língua, e o povo orando em língua, e o povo orando em língua. O cara falou assim: não pode orar em língua se não tiver intérprete. Vamos lá, tinha 5.000 pessoas em Jerusalém orando em língua. Quantos intérpretes? Pelo amor de Deus, me ajuda aí, gente. Quantos intérpretes tinha lá para interpretar, para eles orarem? Isso é conversa, gente. Sabe como que o Espírito Santo fez aquele negócio, que o povo daquela barulha, que era um barulho, todo mundo chegou perto? Sabe como é que o Espírito Santo fez? Ele foi interpretando para cada idioma, para cada nação, de um para aquela nação, outro para aquela nação, outro para aquela nação, outro para aquela nação. Meu Deus do céu, eu estava num podcast esses dias com o irmão, ele falou: tem que ter intérprete. Eu falei: quantos tinham em Atos 2? Não, lá é diferente, pois lá é meu modelo. Agora, é claro, Paulo diz: quando eu estou na igreja pregando, ensinando a outros, eu falo palavras entendíveis. Paulo está dizendo o seguinte: não pregue em línguas. É óbvio. É que tem uns que pregam em línguas, né? Mas quando eu estou ensinando, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Olha o que o nigeriano escreveu: meu tio deu a vida a Cristo ontem e foi batizado. O cara entregou a vida a Jesus em lágrimas e foi batizado com o Espírito Santo na mesma hora. Loucura, não é? É bom demais. Antigamente o povo descia nas águas e já saía orando em línguas. Lá no avivamento de Brownsville, Pensacola, você conhece? Eu fico vendo os vídeos de Pensacola. Eu sou maluco. O povo desce a água na cadeira e sai andando. Desce a água cego e sai andando. Ou descia sem ser batizado, era batizado com o Espírito Santo dentro da gente. Eu acostumei ver gente batizada com o Espírito Santo na hora do batismo. Quer ver uma das regras bíblicas antigamente? A pessoa vinha à frente, aceitava Jesus e recebia o Espírito Santo na mesma hora. Hoje, as pessoas não são batizadas com o Espírito Santo e não se incomodam com isso. Antigamente elas não eram e se incomodavam até receber. Eu quero sugerir para você que não é motivo para você ficar triste, não é motivo para você ficar deprimido, é motivo para você se incomodar. Eu vou receber o Espírito Santo, Jesus vai me dar o Espírito Santo, Jesus vai me encher do Espírito Santo. Entendeu? Já que é Ele que te dá o Espírito Santo, você não precisa ficar magoado, ferido, amargurado. Você precisa pedir. Biblicamente falando, precisa pedir uma vez só. Por isso é o ponto que eu falo. Todos os que eu fui conversar, 9 de cada 10, 9 tinha e pensava que não tinha. A mente dele trava, ele pensa assim: se eu falar isso eu estou imitando, deve que eu estou copiando. É onde o diabo pega você. Aí diz assim: e o nigeriano diz que entendeu o pastor sem a tradução da minha mãe. Ele ficou doido sem entender como que isso era possível. Vocês tinham que ver ele falando. Comprei o livro para ele do pastor em inglês e ele já começou a ler. Ele disse que a língua estranha que estava controlando os pensamentos dele e o corpo dele, a garganta estavam pegando fogo, porém ele estava com insegurança, segurando isso com todo o poder que ele tinha, porque ele estava com medo que o meu marido e a igreja fosse falar que ele estava zombando da igreja e do pastor que estava falando, porque quando ele chegou zombando e não deu nenhum valor para o pastor. Aí ela escreve ainda sobre o nigeriano. Eu estava pregando no Peru. Gente, eu amo esse dom demais, gente. Ele é muito poderoso. Não é uma brincadeira, esse negócio de ficar rodando igual o terreiro. Não é nada disso não, gente. A menininha de 4 anos saiu do meio do povo, ficou do meu lado e começou a orar em línguas. E eu esperando que Deus me desse a tradução, ou que trouxesse alguém para a interpretação de línguas. Não trouxe. Então eu fiquei ali, e a menina chorava e tremia toda, a menina 4 aninhos. Foi poderosíssimo, o povo entra numa frenesi. Daqui um pouco levantou um russo enorme, e veio à frente, parou na minha frente. Veio a esposa peruana e disse: meu marido quer aceitar Jesus. Então eu olhei para ele e fui falar inglês, se ele queria aceitar Jesus. Ela disse: ele não fala inglês. Eu olhei e falei: eu também não. Então eu fui falar em espanhol. Ela disse: ele não fala espanhol. Eu falei: minha irmã, deixa eu te fazer uma pergunta.
O que ele quer mesmo? Ele quer aceitar Jesus. Ele entendeu o que eu estou pregando? Ela disse, nada. Então como que ele quer aceitar Jesus? Porque tudo que o senhor está pregando, essa menininha de 4 anos está traduzindo para ele em russo. Ah, meu Deus do céu! Tem o dom de línguas, de variedades de línguas. O que é variedade de língua? Eu estava dentro do voo da Emirates, indo para um país da África, não me lembro qual, e chegou uma mulher turca e sentou do lado. Eu já pus o negócio para dormir, o tapa-olho. A hora que eu fui tapando, parece que alguém puxou assim. A mulher sentou do meu lado. E aí veio uma voz dizendo, prega para ela. Falei, do speak English. Você ri como se falasse. Né? Ah, tá bom, vamos acreditar. Aí ela falou, no. Falei, Spanish? No. Falei, agora ficou feio o negócio. A mulher não fala inglês, não fala espanhol, português muito menos. Falei, como é que eu vou ganhar alma? Ver a voz do Senhor. Quando você abrir a boca, não se preocupe com o que você deva falar. Eu coloco as palavras. Irmão, eu fui pregar, foi em português. Em 1 minuto e meio, a mulher estava com a mão no coração. Eu falei, agora põe a mão no coração, ela pôs. Agora repita comigo, ela repetiu. E lágrima rolando, e eu em português, e ela em turco, e ninguém entendia nada, entendia tudo. Sem dom de língua, variedade de língua, o evangelho não avança. Hoje tem faculdade, hoje tem escola. O evangelho está há 2000 anos, sabe? Os russitas, discípulos de John Hus, eram perseguidos pela igreja católica porque eles evangelizavam em línguas. Então eles passaram 500 anos sendo assassinados, os russitas e os montanistas de Montano. Eles iam para as cavernas, orar em línguas, profetizar, ter visões, ter sonhos. Então um homem aqui na norte da Alemanha, chamado Zinzeldorf, comprou uma terra gigante, loteou essa terra e levou os russitas e os montanistas para morar na fazenda dele. Regra número 1, tem que orar todo dia na torre de oração. Senão não mora na minha fazenda. Regra número 2, tem que ler a Bíblia em coletivo. Sabe de onde nasceu? 100 anos eles oraram 24/7. É chamado de os morávios. Ali nasceu as missões modernas. O Wesley um dia está vendo o barco afundando. 2 morávios cantando e orando em línguas. E o barco afundando. Doido. O Wesley vai lá e olha aquele povo e fala, vocês não estão com medo de morrer? Eles falam, claro que não. Por quê? Vocês são escravos? Somos escravos. Mas por que um inglês e um alemão é escravo? Sabe o que eles responderam? Nós nos vendemos como escravos para fazer missões. Daí surgiu a frase, para que o cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Sabe qual era o segredo dos morávios? Eles oravam em línguas o dia todo. O Wesley escreve no seu devocional que eu lancei ali e lançamos lá no Brasil, ele diz, eu ia lá e via aquele povo falando uma língua gaguejante. Todos os teólogos pentecostais defendem que quando a Bíblia diz, eu falarei a muitos por uma língua gaguejante, lá na Bíblia está escrito, é a língua estranha. Lá no Velho Testamento, Abraão orava em língua. Ele recebeu o Espírito Santo. Eu te mostro, 1 de Samuel, capítulo 10, Saul recebe o Espírito Santo e profetiza. É o termo no Velho Testamento para orar em línguas. 1 Samuel, capítulo 16, o espírito maligno entra em Saul. No capítulo 19, ele manda 3 grupos de mercenários para matar Davi e Samuel. Primeiro grupo chega lá, vê os profetas profetizando. Olha que está na Bíblia, depois você lê lá. Ó. Quando eles viram todos profetizando, caíram o primeiro grupo de mercenários profetizando em transe. Vai o segundo, caíram no mesmo transe, profetizando. Terceiro grupo profetizando. Quando Saul chega, vê aquele grupo lá, ele arranca a roupa e fica 24 horas profetizando em transe. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você estiver num ambiente profético desse, abra a boca e ore em língua forte. Mas muito forte, porque quando você abrir a boca, Deus pode estar
levando uma pregação, curando um doente, levando uma fala ou alguma outra coisa. Eu cheguei em Miami, um pastor e mais 15 amigos dele de Filipinas estavam lá em Miami. Pastor, eu vim aqui porque o senhor mandou. Eu falei, o senhor do céu? Não, o senhor. Eu falei, hã? O senhor disse para eu vir em Miami. Eu falei, como assim? Eu estava assistindo no YouTube e o senhor disse, Cris, vai a Miami. Eu falei, irmão, eu não falei isso não. Falou sim, está aqui no celular. Ele pegou o celular, abriu, estou eu lá na minha igreja, antes de pregar. 5 minutos. Falou, está aqui, o senhor está falando, Cris, vai amanhã. Eu falei, ô meu irmão, eu queria muito que fosse verdade. Não, senhor, pastor, a minha esposa está aqui, ó. Amor, o que está falando? Não, ele pôs na igreja, todo mundo ouvia, Cris vai a Miami. Resultado, esse pastor é pastor de uma das maiores igrejas em Filipinas. Eu não pude ir nas Filipinas porque eu fiquei doente, mas foram 3 da nossa equipe lá realizar, foram 180 mil pessoas. Eu estive aqui na Bélgica, estive aqui com eles. Deixa eu te falar uma coisa, preste bastante atenção. Quem aqui ora em línguas? Levanta a mão bem alto, quem ora em línguas? As 2 mãos. Aí quando você está numa igreja profética é desse jeito. Olha, a maioria, pelo menos 80%. Lá no Brasil hoje você pergunta, na maioria das igrejas 70% não é batizado com o Espírito Santo. E não se incomodam com o fato. O que eu quero deixar como legado para você aqui agora é que a oração em línguas, escuta isso, é a brasa que o anjo pegou e colocou na boca de Isaías. Meu Deus, isso é muito forte. É o batismo de fogo. Viram sobre eles línguas de fogo. Essa é a brasa. Eu queria que você ficasse em pé. Vou trazer aqui à frente, não dá para eu trazer todos, mas os adolescentes, jovens e as crianças aqui à frente. Oh Espírito Santo, já entra no ambiente, irmão. Oh oh, aleluias. Os monitores venham que vão ministrar junto comigo. O segredo para ministrar batismo com o Espírito Santo para crianças é ficar de frente para eles, nunca de lado ou nem de trás, sempre de frente. Você que está aí no seu lugar, que não é batizado com o Espírito Santo, venha nesse... Oh, aleluia. Eu vejo muito fogo de Deus em vocês aqui. Espírito Santo. Olhem para mim todos vocês aqui. O que vocês têm que fazer é dedicar todo esse tempo agora ao Espírito Santo e falar: Espírito Santo, Espírito Santo. Falar: Jesus, me dá o Espírito Santo. Falar: me dá o Espírito Santo. Peça o Espírito Santo para Jesus agora. Ore alto. Igreja, ore em línguas agora. Ele também vai dar dons aqui agora. Peçam o Espírito Santo agora. Espírito Santo, batiza agora. Senhor Jesus, batiza esse povo com o Espírito Santo. Batiza esse povo com o Espírito Santo. Senhor Jesus, batiza com o Espírito Santo agora. Vai fundo, igreja. Vamos fazer como no Pentecoste, o barulho das línguas.
Receba o Espírito Santo. Segura ele, segura. Recebam o Espírito Santo em nome de Jesus. Recebam o Espírito Santo. Ore alto, ore alto. Isso. Ore em línguas alto, igreja. Ele agora vai confeccionar dons para você. Receba o Espírito Santo agora. Receba o Espírito Santo agora. Deixa o Espírito Santo te batizar. Ore em línguas. Ore em línguas. Senhor, joga essa brasa na boca do seu povo. Oh! Oh! Há um vento do Espírito soprando aqui agora. Há um fogo do Espírito soprando aqui agora. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Segura ela aqui. Oh, o Espírito Santo está sobre você agora. Receba o Espírito Santo agora. Pode orar em línguas, não entendemos, só que vai mais alto. Isso, já está orando. Vai, vai. Ore em línguas. Isso. O Espírito Santo está batizando aqui agora. Oh, Espírito Santo, batiza, batiza, batiza. Abre a boca e você vai sentir o seu coração queimar com o fogo do Espírito. Uou! Oh, Espírito Santo. Sobe por lá. Oh, Espírito Santo. Pastores, me ajudem colocando as mãos sobre eles. Libera o Espírito Santo que está sobre vós, servos de Deus. Recebam agora o fogo de Deus. Recebam agora o fogo de Deus. O fogo do Espírito está sobre você. Isso, sejam batizados com o Espírito Santo. Sabe, vai vir um desespero da presença de Deus agora no seu coração. Um desespero pelo Espírito Santo agora. Um desespero pelo Espírito Santo agora. Oh, te amamos, Espírito Santo. Te amamos, Espírito Santo. Te amamos, Espírito Santo. Oh, se desespere pelo Espírito Santo agora. Se desespere pelo Espírito Santo agora. Sejam cheios do Espírito. Cheios do Espírito Santo. Esse é o som. Esse é o som. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Batiza, Espírito Santo. Queima nossos corações, Espírito Santo. Oh, isso, isso. Vai.
ela com o Espírito Santo aqui agora. Uou! Espírito Santo, encha! Jesus batiza as crianças de colo também. Batiza, Espírito Santo. Batiza esse irmão, essa irmã que não tem o batismo com o Espírito Santo. Seja revestido de poder agora. Seja revestido de poder agora. Revestido de poder agora. Revestido de poder agora. Mais fogo, mais fogo, mais fogo, 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 batismo de fogo, 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 fogo. Uou! Fogo do Espírito, fogo do Espírito, fogo do céu. Vai recebendo, vai recebendo. Ele está sobre a sua cabeça. Receba ele agora. Vem aqui, Senhor. Uou! Jesus, batiza ela com o Espírito Santo agora. Oh, Espírito Santo. Tem um fogo descendo aqui agora. Que coisa tremenda. Eu estou vendo um rio de Deus, um rio de fogo aqui agora. Entra nesse rio, entra nesse rio, entra nesse rio. Entra no rio, Catedral. Oh! Queima agora. Seja cheio do fogo do Espírito agora. Acontecendo aqui agora. Há uma coisa poderosa acontecendo aqui agora. É o Espírito Santo batizando. Levanta as suas mãos. Ame o Espírito Santo. Ame o Espírito Santo. Eu quero ouvir só o som das línguas, o mais alto que você puder. Todo o avivamento teve esse som, gente.
Jesus acaba de dar o Espírito Santo para ela. Jesus está dando o Espírito Santo. Alguns aqui estão sendo renovados. Oh! Oh, Espírito Santo, te amamos, Espírito Santo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Isso, aí. Deus está dando dons aí. Dons, muitos dons. Batizando aqui nesse lugar. Há um fogo capacitando aqui nesse lugar. Oh, precioso Espírito Santo, maravilhoso Espírito Santo, nós te amamos, Espírito Santo, Espírito de Cristo, Espírito dos profetas, precioso Espírito Santo.
Eu sei que você está envolvido com o Espírito Santo aí. Não tem problema, continue. Há pessoas que estão aí olhando para mim agora, estão tocadas, impactadas com o que estão vendo, e gostariam de também ter essa relação com o Espírito Santo e com Jesus. Então me escute bem. Quem aqui nessa noite, presta atenção, a ordem é essa: você recebe Jesus, Jesus te dá o Espírito Santo, o Espírito Santo te dá amor por Jesus. Vou repetir: você recebe Jesus, Jesus te dá o Espírito Santo, e o Espírito Santo te dá amor por Jesus. Quem está aqui agora que quer entregar sua alma e sua vida a Jesus e consequentemente receber o Espírito Santo? Você é uma? Você quer entregar a vida a Jesus? Você já recebeu o Espírito Santo? Olha só, a menina recebeu o Espírito Santo antes de entregar a vida a Jesus. E isso acontece. Mais alguém aqui quer entregar a vida a Jesus, como essa garota aqui, e consequentemente receber o Espírito Santo? Onde você está? Levanta a mão que eu quero orar por você. Se tem alguém, levanta a mão que eu quero orar por você. Temos um rapaz lá, outro. Ô gente, faz um favorzinho para mim. Faz um esforcinho para eu orar por você. Você que está entregando a vida a Jesus, sai do seu lugar e vem aqui junto dela aqui, ó. Isso, pode vir aqui. Outra aqui, ó. Essas duas meninas receberam o Espírito Santo agora, e agora estão entregando a vida a Jesus. Oh. Aleluia. Isso, vem aqui pertinho aqui, por favor. Seu menino? Quem? Vem aqui, por favor. Aqui tem uma garotinha de 6 anos. Ô Fred, a sua menininha tem 6 anos? Fred, sua menininha tem 6 anos? Aqui cheia do Espírito Santo aqui. Eu fico maravilhado. Aqui, venham aqui pertinho de mim, junto com elas aqui. Podem vir aqui até mim. Deixa ela passar aí. Você quer vir aqui? Pode vir. E aí, cara? Bonzão? Tudo bem? Qual o seu nome? Felipe. Você é da onde lá no Brasil? Você é de Goiânia? Olha só, rapaz. Você é torcedor do Vila Nova? Você é torcedor do Vila Nova? Qual o seu time? Goiás e Flamengo? Lá em Goiânia tem muito flamenguista. Podem vir aqui. Vem aqui, pertinho aqui. Mais alguém? Pode chegar perto aqui. Que legal. Legal, bom demais. Ele aqui. Você recebeu o Espírito Santo agora, cara. Jesus te deu o Espírito Santo, cara. Tá aqui com a boca tremendo. Que legal. Olha, põe a mão no seu coração, você que está aqui à frente. Diga: Senhor Jesus, entra no meu coração, faça morada na minha vida, perdoe os meus pecados. Eu reconheço que sou pecador. A partir de hoje, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Senhor, aqui está preciosos irmãos entregando a vida ao Senhor. Senhor Jesus, eu te peço, dê a eles o Espírito Santo, que eles tenham uma experiência profunda com o batismo com o Espírito Santo. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Olha só, olha aqui para mim. Um passo necessário para se fazer para todos é que você seja batizado nas águas. Isso é muito importante. Ser batizado nas águas.
Eu vou passar agora o pastor da igreja, é o pai da igreja. Cada igreja tem um protocolo nesse momento. Olha só. Deixa eu só ouvir um negócio aqui. Isso aqui, esse barulho aqui é das crianças aqui na frente, gente. Tem criança que fica 3 dias orando em línguas. Isso não se compra. Eu amo tanto o Espírito Santo. Amo tanto o Espírito Santo. Ame Ele. Gente, eu vou passar o pastor. Lá na saída tem 3 livros de avivamento para você. E o pendrive com vários pregadores. Eu, pastor Luciano, pastor Vitor Hugo. Outros, são 3 livros mais o pendrive por 80 libras. Pode fazer isso lá no cartão. Eu amo a catedral, é muito avivada, né? Precisa muita coisa para pregar aqui, não. Quantos amam a vida do pastor Hernani? Faz barulho aqui, sua casa, sua família. Obrigado, amigo. Você que... Nós continuamos aqui. Essa madrugada eu recebi pelo Instagram, eu estava vindo para cá, eu não sei precisamente quem é, mas me mandou um áudio dizendo assim: olha o estado da minha filha. E me mandou um áudio dela, dizendo: ela de manhã recebeu o Espírito Santo, não para de tarde e continua até agora falando em línguas estranhas. Uma voz de uma criança. Esse fogo que chegou não vai apagar. A escola não vai esfriar. As matérias, os professores, a pressão não vai. Senhor, eu te peço, impermeabiliza os teus filhos. Que o Espírito Santo possa cobri-los a ponto de que eles não percam absolutamente nada. Alguém diga amém nessa casa. Você que recebeu Jesus como seu Salvador, tem um jovem obreiro aqui, evangelista Leandro. Você vai seguir ele, ele vai te mostrar o caminho. A gente quer te dar um presente para você. Eu quero te dar mas antes, vire para trás. Olha como nós recebemos vocês. Vamos, catedral, faça barulho. Faça barulho, faça barulho. Vamos, faça barulho, catedral. Voltarei, ele vem me buscar. Dá um abraço em alguém E com ele e diga: que bom que você esteve aqui. Deus te abençoe. Eu não sou daqui. Isso. Pra casa voltarei. Deus te abençoe. Ele vem me buscar. Quinta-feira eu te aguardo aqui. Com ele Tem uma palavra dos céus para a sua vida. Você que está online até agora, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te prospere. Que o grande amor de Deus, a eterna e divina consolação do doce, sublime, meigo Espírito Santo repouse sobre todos nós. E os que creem nessa palavra digam amém. Termine adorando a Deus cantando essa canção. Ele vem